Aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Luke. Aqui é o Iso. E aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, todo mundo, sejam bem-vindos ao Mangá ao Quadrado de número... Eu não tenho a mínima ideia. 226, importava pra mim, desculpa. Você pode só falar o número errado e ninguém nunca vai perceber. Claro que vão. Vai estar num post com o número certo. Mas ninguém vai estar olhando. Todo mundo percebe. E estamos aqui para consertando, né? Um quadro clássico do Mangá ao Quadrado, né, que a gente normalmente costuma pegar obras que a gente acha que são horríveis e tenta reconstruir elas de uma forma decente. A concepção deste podcast, deste episódio é parecida, só que em vez de ser uma obra, a gente vai pegar uma revista semanal que a gente acha horrível e vai tentar tornar ela a melhor revista de todos os tempos. No caso, como já foi visto aí no título, será a Shonen Jump, né? Vamos pegar a maior revista de todos os tempos e torná-la a maior revista de todos os tempos. Exato. Eu tenho até cenário na minha cabeça desse podcast, né? Porque todos os mangás até agora foram feitos pelo Ao Quadrado Sensei. Então, pra mim, é o ano 2058. A Jump só continuou vendendo cada vez menos. E agora ela vai entrar em contato com o rei dos mangás, né? O autor que mais vendeu mangá na história. Salvou a revista inúmeras vezes com suas obras. E pedir pra ele, você não quer tentar mais uma obra aqui não? Vamos lá. E aí Ao Quadrado Sensei fala, beleza. Mas eu sou o editor-chefe agora e eu vou controlar a revista toda. Inclusive eu acho que é importante fazer esse disclaimer, porque o consertando a Shonen Jump, né, a gente não tá dizendo que a Shonen Jump, a qualidade dos mangás precisam ser consertados, né? Esse não é o foco, né? A qualidade de mangá independe disso. O que a gente tá tentando consertar é a prática da revista, né? Eu acho até, inclusive, que vale uma rápida explicação, porque vai que de repente alguém tá chegando aqui e não entende exatamente do que a gente tá falando. Ok. Que é a Shonen Jump, Iso? A Shonen Jump é uma revista semanal de mangás. Sim. Focada mais pro público masculino jovem. Se destaca principalmente porque os mangás mais famosos no ocidente vieram essencialmente dela: Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, One Piece e Naruto. Além de inúmeras outras, né? Praticamente o mangá de sucesso que o pessoal conhece provavelmente veio da Shonen Jump, né? Peguei aqueles 4 exemplos tão básicos que até o pai do ouvinte deve ter ouvido falar desses mangás em algum momento da vida dele. Quem escuta o podcast há um tempinho, pelo menos, já ouviu falar a gente falar da Shonen Jump, e a gente tem vários podcasts, inclusive, meio que reclamando de alguns problemas que ela tem, né? Pode ser periodicidade, pode ser votação, talvez um controle editorial excessivo. Então, a gente vai vir aqui tentar consertar a estrutura da revista, sabe? Qual seria o cenário ideal para essa revista trabalhar, né? O cenário atual, né? Tudo isso aí que a gente tá dizendo pra consertar, parte do pressuposto que a gente vê problemas na revista. Acho que todo mundo vê problemas na revista. Quem tá minimamente inteirado sobre o mundo dos mangás sabe que, como costume sair mangás nas revistas antes de sair o volume encadernado, e aí tem que sair sempre um capítulo. Sendo uma periodicidade semanal, por exemplo, os autores, eles vivem num regime de semi-escravidão ali pra conseguir lançar um capítulo semanal. Sim. Essa obrigatoriedade, existem muitos problemas que nascem disso, a gente vai poder discutir isso. Também outros problemas visíveis, às vezes, na Shonen Jump é interferência editorial no andamento de uma história, seja pedindo para um autor alongar mais uma história porque tá fazendo sucesso, como foi caso clássico de Dragon Ball, como possivelmente aconteceu com outros mangás, mas a gente só pode especular, porque o autor nunca vai admitir que foi forçado a continuar. Exato. Então, tem um monte de coisa que a gente quer tentar consertar, como é que a gente arrumaria a Shonen Jump, né? Posso fazer a primeira pergunta? Manda bala, o que é? A revista Shonen Jump, ela chama Shonen Jump semanal, Weekly Shonen Jump no inglês. Então, Eu acho que a primeira pergunta é: faz sentido existir uma revista semanal de quadrinhos no mundo moderno? Faz. A questão pra mim é que ela não precisa ter todos os mangás dela sendo semanais. Ela não precisa ter essa restrição de... Agora ela tem Boruto, né, que sai mensalmente, mas mais que isso. Ela sair toda semana, mas não ser sempre os mesmos mangás, ou sempre todo mundo ter que fazer 19 páginas por semana constantemente. Eu tô junto com o Luke nessa. Eu acho que essencialmente a revista ela é semanal. Talvez
talvez seja um formato impossível, mas eu acho que se a gente for tentar consertar a Shonen Jump, a gente vai ter que tentar trabalhar em cima dela ser semanal. Eu acho que mesmo na era moderna, o formato semanal ainda é um formato muito comum pra mídias em geral. Os animes são semanais, as séries são semanais. Mas vocês acham que talvez... Porque assim, qual que é o problema de ser semanal, né? Eu acabei citando bem por cima, mas o artista estando mais na correria e mesmo às vezes acabando tendo essa obrigatoriedade de lançar toda semana um capítulo, 20 páginas ali, 19, 20 páginas. Muitas vezes ele acaba tendo que, sei lá, fazer algum malabarismo na história ali pra caber um clímax em um capítulo. Às vezes não tá num ritmo legal, aí ele lança o capítulo meio que de qualquer jeito. Às vezes não avança a história, às vezes tá mal finalizado, como o Togashi é bem famoso por fazer, né? Ele só faz o rascunho ali e entrega. Sim. A gente vê problemas nisso. E eu acho que então, continuando lançando mangás, títulos, semanalmente, é problemático. Mas aí, eu acho que não precisa ser. Fazendo possivelmente um espaçamento, supondo, ó, uma ideia aqui. Supondo que a revista hoje tem mais ou menos uns 20 e poucos títulos. Se ela tivesse 40 e aí cada semana é um e outro. É isso? Mais ou menos que você estava pensando? Tipo, os cursos em Cornell? Não necessariamente. Isso também. Ainda teriam mangás semanais, eu acho, que dá pra fazer de forma mais humana com os roteiristas e desenhistas. Eu vou comentar isso depois. Mas eu pensei nisso porque a Shonen Jump tem aquela Jump Plus, que é a versão online deles. E ela funciona meio assim. Ela é uma revista semanal, online, mas ela é semanal. E ela tem mangás que saem de periodicidades bem diferentes. Kanata no Astra era quinzenal, por exemplo. Não sei, era publicado nessa revista. Eles têm mangás semanais nela. Hoje em dia, desculpa, pode terminar, Luke. Não, e é isso, tipo, ela funciona. É uma revista online, o que talvez seja a razão dela funcionar, e isso é questionável, mas ela funciona tendo mangás de periodicidade diferente, alguns deles sendo semanais. Acho que o online dá muita versatilidade pra periodicidade ser customizada, porque não tem uma edição impressa necessária de sair. Eles têm um site que tem que ser atualizado regularmente, mas se alguém atrasar um dia, não é como se ferrou toda a publicação. Capítulo de 10 páginas que não vai foder com o número de páginas que você tem que ter pra impressão sair direitinho, por exemplo. Exatamente. Hoje em dia o Oda, né, autor de One Piece, ele tem um ritmo próprio ali, né? Ele 3 capítulos e descansa uma semana, né? 3 semanas e uma sem. Isso pra mim já é tipo um sistema que poderia ser implementado pra todos os mangás. Não sei, pra mim parece quase impossível só 2 pessoas só desenharem. Se bem que tem assistentes, a gente até pode conversar sobre isso, mas não tem muitos exemplos de autores que falam que descansam um fim de semana, sabe? Não existe isso. Existe uma imagem clássica da tabela da semana do autor de Nurahiro no Mago, que rodou bastante na internet, e tem dias da semana que o cara vai dormir 2, 3 horas na noite, e tempo livre ele tem literalmente na semana inteira 4 horas, sabe? É um período de 4 horas na semana inteira que ele tem livre. Todo o resto ele tá trabalhando, ou dormindo. Quer saber uma forma mais fácil da gente abordar isso? Antes de periodicidade, vamos falar de direitos trabalhistas? Qual é o mínimo, sabe? Que um autor... Qual é o máximo que um autor pode trabalhar nessa revista? A gente vai, estabelecer, a partir de agora, vocês não podem trabalhar fim de semana. Bom, primeiro, eu acho que todo autor devia poder tirar férias anuais. Justo. Deixa a obra em descanso por um mês pro autor descansar. Mas sempre fico puto quando um mangá acaba e falam: esse mangaka nunca tirou hiatos por 10 anos, ele é um herói. Não, ele é um idiota. Isso não faz nenhum sentido. Tá parando por 10 anos e nunca parou um mês. Teoricamente eles param 2 semanas no final do ano, o que é quase nada. O autor de Koshikami, ele ficou 40 anos. Assim. Isso é um absurdo. Em primeiro lugar, acho que eles deviam ter direito a férias. Justo. E eu acho que se o mangá for semanal, o autor não devia poder ser roteirista e desenhista ao mesmo tempo. É mais função do que o ser humano aguenta. Isso é uma colocação forte aí. Eu sei que a maioria deles quer fazer isso por orgulho, mas o corpo humano não aguenta. Isso é parte do motivo pelo qual mangaka e hospitalização andam lado a lado hoje em dia. A gente oficialmente proíbe o mangaka como roteirista e desenhista, né? Ele tem que lançar o mangá como autor, como roteirista ou como artista. Ou lança a cada 15 dias por aí, ou lança 3, descansa uma, sabe? Tem que ter algum rodízio ali. Tem que ter algum rodízio aceitável ali de dias. Eu acho isso discutível, acho que funciona. Minha única preocupação, e o que eu acho que a gente tem que se preocupar pra gente de fato estar consertando a Shonen Jump, é que a gente não pode piorar ela. A gente não pode entregar menos do que o público espera, de alguma forma. Então, será que não... Eu consigo ver o público se acostumando com esse tipo de periodicidade, vocês não acham? Porque tem tanta revista mensal no Japão, sabe? Acaba sendo até o mais comum revista mensal. Revista semanal é muito rara, Eu acho que de Shonen tem 4. As maiores são as semanais. As que mais vendem são as semanais. Mas de Shonen... talvez seja por coincidência por ser Shonen, mas tem mensal que vende bem. E eu acho que as
as 4 semanais que eu conheço, que são as 4 shonens, só a Shonen Jump tem essa coisa de lançar sempre um capítulo daquele mangá direto. Se você via publicações da Magazine, sempre tinha 1 ou 2 mangás, na verdade uns 4 ou 5 mangás que não tava saindo na revista, no dia, na semana. Sim. Shonen Sunday igual, a Champion ninguém liga. Mas a Sunday e a Magazine tinham hiatos, tipo, periódicos dos mangás delas. Acho que não era exatamente regrado, mas acho que era mais livre não ter aquela semana. Mas eu acho que não é só porque Shonen, não, que as semanas são mais populares. A Young Jump e a Young Magazine são as mais popularizinhas Seinen, que também são as poucas semanas que eles têm lá. Que também produzem rodízio nas suas publicações. Sim. Inclusive, as revistas Seinen tem muito mais disso até. O Real saía na Young Jump uma vez a cada 2 meses, ou coisa do tipo. Eu acho que então o que a gente tem de ponto comum aqui é que a única regra é não lança toda semana essa merda, sabe? Isso é impossível. Você não pode trabalhar. Eu consigo ver uma empresa fazendo isso, porque, por exemplo, a minha empresa, ela proíbe que a gente faça hora extra se não precisar. Porque tem gente que fala assim, eu vou continuar aqui a trabalhar mais um pouquinho pra terminar a coisa. Não pode. Vai pra casa, termina no outro dia, sabe? Você faz hora extra só se for estritamente necessário. E eu acho que pro mangaka tem que ser a mesma coisa, sabe? Ele fez... Você não pode trabalhar tanto que nem vocês trabalham hoje em dia. Então... Eu inclusive, nem acho que algo... Eu tava pensando aqui meio que na logística disso, como é que muitos mangakas trabalham em casa, né? Como é que a gente vai controlar isso? É só, sei lá, contrata um médico de plantão ali, 2 vezes no ano você tem que... É só se fazer assim, se chegar um capítulo 3 semanas seguidas, você fala assim, ok, eu não vou publicar isso aqui. Segura uma semana e publica na semana seguinte. O cara... Não, mas aí o cara vai... Se for um cara babaca, ele pode... Um babaca não, né? Um cara idiota. Babaca não, né? Coitado. Um cara idiota, ele vai querer... não, beleza, vou usar essa semana pra fazer o capítulo melhor ainda. Com certeza o Takaki e o Mashiro fariam exatamente isso em Bakuman. Exato. Pensa em Bakuman. Se tivesse uma semana de folga, toda vez ia ter... Não, vamos trabalhar essa semana aí. Mas aí eu tenho uma pergunta. Supondo que a gente libere periodicidades diferentes, e aí eu acho que caberia ao editor, caso a caso, analisar a situação daquele mangaka, analisar o contexto da história. Por exemplo, um gag, eu acho que é tranquilo sair toda semana. Se for um Yonkoma de 10, aqueles gags de 10 páginas, eu acho ok. Acho que é fácil de sair. Okay. Aí eles viram meio que a cara da revista, né? Tipo, aquela coisa constante pra você saber o que ela é. Tipo, o Jaguar, por exemplo, poderia continuar saindo sempre, toda semana, nessa periodicidade. E aí vocês acham que seria aceitável? Não teria uma regra fixa, então? A gente veria caso a caso, no caso? Eu acho que faz mais sentido. Acho que faz mais sentido. Okay. E a única regra é não trabalhar pra caralho. Cabe o editor perceber o que tá acontecendo. Tipo, pode ter uma regra alta, assim, que se passar disso já seria, sei lá, não pode publicar 5 capítulos seguidos toda semana de 20 páginas. Eu acho que a única coisa que precisa, que aí exige um planejamento antecipado, que eu acho importante pra revista você ter que saber quando vai sair o próximo capítulo do mangá. Então, tipo, no final do capítulo do mangá tá aí falando, o próximo capítulo disso sai em 3 semanas, em 2 semanas, em 1 semana, em X semanas, sabe? Eu acho que a única coisa que é importante pro leitor, que é pra aquele leitor mais fanático que compra a revista pra ler um mangá, pra ele saber quando que ele vai ter esse mangá, sabe? Saber qual é a edição que ele tem que esperar. Sim. Uma decisão editorial que às vezes eu acho, mas pelo jeito não acontece na Jump, é que poderia facilitar isso. O mangá só começa a ser publicado quando ele tem 10 capítulos. Eles então, a gente tá sempre 10 capítulos à frente. Mas eles estão alguns poucos à frente, sim. É que eles querem abrir um espaço para mais interatividade, para poder, tal coisa não deu certo, dá tempo de mudar, que nem fazemos com novelas. Mas acho que, 10 capítulos à vez é muito mesmo. Isso dá popularidade, a gente fala depois. Fala aí, Iso. A coisa que eu notei no Bakuman é que um dos incentivos que eles usam para sobrecarregar o artista é dinheiro. O mangá com roteirista e o mangá com roteirista e artista recebem o mesmo salário. E aí pessoas têm que dividir o salário em 2. E todos os assistentes têm que sair da bolsa do artista, porque a Jump não vai mudar quanto ela investe em alguém que precisa de 10 pessoas para fazer o mangá e alguém que precisa fazer tudo sozinho. Isso incentiva todo mundo que é pé rapado a fazer tudo sozinho. É sobrecarregar o autor. A gente podia fazer o quê? Podia ter um estúdio da Jump. E aí, se a pessoa pode ir lá trabalhar, vai ter vários assistentes à mão ali. É uma ideia isso. É uma ideia. Perde um pouco daquilo de um assistente estar familiarizado com a arte de um autor, técnica específica de um autor, mas eu acho que, tipo, para coisas bem genéricas faz sentido, sabe? Eu acho que se o autor quiser contratar um assistente, tipo, esse cara aqui eu quero que ele faça os mesmos telhados, esse cara faz telhado como ninguém, então eu vou contratar esse cara, beleza. Mas se você quiser, diferente.
põe uma tipo, retícula. Não precisa ser um estúdio separado, mas a Jump pode organizar isso, ela tem a logística pra isso, tipo, ela mesmo ordenar um cara pra cada artista, e aí eles funcionam como sempre. Pode estar no próprio contrato, quando eles fecham o contrato, a Jump verifica quantos assistentes vai precisar contratar e a Jump faz essa contratação. Eles ainda vão estar junto do artista do mangaka, isso só vai ser organizado pela Jump, o que eu acho melhor, né? Eles vão ter mais contatos. É muito absurdo mesmo, pela quantidade de dinheiro que a Jump ganha, eles não pagarem os assistentes do cara. É muito absurdo isso mesmo. É porque é aquela coisa, né? Pode ter um artista que tem mais assistentes ou menos assistentes, então eles meio que abrem mão de, você se vira aí pra escolher. Mas eu acho que se tem algum controle editorial que deve existir, é saber fazer melhor essa gerência de recursos, sabe? A Jump vai ter que olhar assim, seguinte, o Oda, ele precisa de mais gente pra fazer cenário. Então vamos alocar um recurso um pouco maior, porque o cenário dele, feito desse jeito, atrai mais público. Pô, um cara mais novão, ele tá fazendo uma arte, sei lá, mais diferenciada, não precisa alocar tantas pessoas, sabe? Fazer esse microgerenciamento, sabe? Pô, essa semana o Oda não vai lançar, principalmente agora que a gente tá com essa ordem de, nem sempre o cara vai lançar, tem uma periodicidade diferente, pega o assistente e aloca pra outra coisa, sabe? Tem que ter uma microgestão ali. Eu acho importante. Que é o trabalho do editor, inclusive, exato, né? Exato. Esse é mais o trabalho do editor do que ficar, não gostei muito dessa história, não. Vamos dar uma mudada nisso aí. Devia trabalho de alguém. É o trabalho de alguém. Ele vai ter que fazer de tudo ali. Tem que ter um gerente de projeto ali, por assim dizer. Tem que ter alguém na produção. O editor, teoricamente, não é essa pessoa, mas tem alguém que tem que ser essa pessoa. Agora eu acho que esse assunto é importante. A mão editorial. O quanto vocês acham que a revista deve opinar nas histórias que ela publica? Além da opção de publicar pela primeira vez ou não, né? Tipo, eu vou dar uma chance pra esse cara serializar na minha revista. O quanto vocês acham que o editor tinha que participar do processo criativo? Eu acho que participar ele deveria. É a função dele, discutir com o mangaka e tentar fazer um mangá melhor. O problema é que acho que não tem que ter tantas restrições quanto a Jump tem, ou tanta influência completa deles. Eu não vejo um problema em existir a conversa entre o editor e o mangaka pra discutir como é o melhor Kuma. Esse é um negócio difícil, né? É porque de fora a gente tem a impressão de que editor mete muito a mão, principalmente na hora de alongar os mangás, né? Pelo menos isso. Como é que a gente resolveria isso? Se o mangaka quer terminar a sua história, como é que ele vai garantir que ele vai terminar? Inicialmente isso, pelo menos. Depois a gente vai mais micro. Eu acho que o importante é pensar o que vai ser melhor para a série, de forma geral. Então, por exemplo, eu já acho que deveria ser uma política. Isso que o Judeu comentou dos 10 capítulos, eu acho excelente essa ideia, no sentido de, vamos ter uma ideia do que esse cara faz, e aí aqui dentro a gente faz uma mini avaliação desse um volume, porque 10 capítulos é mais ou menos um volume ali, 8 capítulos, que o primeiro é mais longo. A gente tem um volume pra ter uma ideia do que esse cara faz. E aí com esse volume a gente dá uma chance e fala assim, você pode lançar, aí a gente vai bancar tua história até volume tal. Então você tem que começar a se provar antes, se você quiser ir mais longe, ou já ir se preparando com antecedência pra caso não dê pra ir mais longe, sabe? Ter dá um pouco mais de garantia pra história, sabe? Porque às vezes dá a impressão que, você fez 3 capítulos, a gente tem esses 3 capítulos, vamos lançar, vamos ver o que o público vai achar. Aí se o público achar uma merda, fala assim, você tem mais um capítulo pra acabar. Sabe, porra, que merda, sabe? Já tá na merda e você ainda joga mais merda ainda na história, sabe? Seria justo combinar com antecedência quantos capítulos ele já tem garantido. Sim. E no fim desse número mínimo combinado, ele teria outra chance. Seria uma forma elegante até mesmo, sabe? Porque o cara pode falar, chega o Oda lá, é infinito, sabe? Se eu quiser pode durar pra sempre essa história, não tem problema não, tá? E beleza, o CD vai lá até onde você quiser, se continuar vendendo, né? Mas se o cara falar pra gente, eu acho que em 20 volumes eu vou fechar isso aqui. Quando tiver perto dos 20 volumes, o editor-chefe vai chegar pra ele e falar, tá satisfeito aí? Seu editor tá, tipo, te empurrando aí ou não pra terminar, sabe? De novo, vamos fazer mais um microgerenciamento aí pra garantir que o cara tá avançando a história do jeito que ele quer. E você tá pensando na coisa de sucesso, né? Na obra de sucesso que isso funciona. Sim. Eu acho que a gente tem que pensar nos novatos também, mas pode falar, Lu. É que eu só queria comentar que a Jump meio que tá começando a fazer isso, o que é um sinal que eles conseguem. Porque Neverland eu li uma entrevista e tal, que a história foi planejada, sei lá, faz 3 anos, eles passaram muito tempo procurando um desenhista certo pra história e tudo mais. E ela já foi, como nesse meio tempo, ela tinha sido planejada inteira. Vai ter uns 20 e poucos volumes, alguma coisa assim. Eles fizeram a história. Eles colocaram esse mangá pra ser um hit na Jump e já passaram muito tempo cogitando como ia ser. Então eles conseguem fazer isso.
é plausível ampliar esse processo. Eu acho, inclusive, que falta um pouco disso, e aí provavelmente seria uma cultura que a gente não precisa fazer forçado isso, porque eu acho que viria através dessas mudanças. Que é autores chegarem com uma história pensada mesmo, sabe? Porque o autor, ele pensa na ideia, muitos mangás da Shonen Jump, a gente vê que o autor pensou numa ideia inicial, joga aí e aí a gente vê, sabe? Não, cara, pensa... Pra onde você quer ir? O que você quer fazer? O que você tá tentando, sabe? Tem uma sequência lógica, sabe? Eu acho muito ruim uma história começar sem o cara ter uma ideia geral, sabe? Ou mesmo uma ideia de como ele quer acabar. Pelo menos isso, sabe? Como você vai acabar isso aqui? Sabe? Qual é o caminho pra chegar lá? Porque eu acho que isso faz uma boa história. A gente conseguir ver futuro nos acontecimentos, sabe? Tipo, ó, isso aqui tudo tá caminhando pra algum ponto. E isso vai se refletir em público, inevitavelmente gostar mais de histórias assim, e inevitavelmente ir atrás de mais histórias que saem na mesma revista, porque vão seguir esse tipo de cultura. E artistas vão vir pra revista com essa cultura também, sabe? Uhum. Não necessariamente ter o final pronto, mas, tipo, tem histórias que não necessariamente precisam ter como elas vão acabar em mente desde o começo. Mas, tipo, ter um plano, ter um planejamento. É mais do que concordo. Mais do que, definitivamente. Eu acho que não é exigir muito de um autor, eu tenho essa história, pedir pra ele meio que um planejamento a longo prazo, sabe? Meio que um calendário, ó, primeiro ano eu quero fazer isso, segundo ano eu quero fazer isso, terceiro ano eu quero fazer isso. O Bakuman era inacreditável, né? Os caras chegavam com um capítulo e falavam assim, excelente, eu vou publicar isso aqui. Eu falei, caralho, e aí? Eu posso fazer o segundo se é uma merda, sabe? Que faz era muito bizarro, porque os caras eram geniais e, tipo, surge o conceito de fazer um arco de 3 capítulos é absurdo pra eles, de repente. Nunca tinham pensado nessa ideia. Eu não entendo como acontecia aquilo. Não aconteceu. Eu gostava que era sempre as pessoas falando, isso é muito interessante, eu não sei o que vai acontecer, então isso é uma aposta, então você tem que saber o que vai acontecer, você vai colocar na revista. A gente vê que talvez não resolveu só tanto essa questão aí do controle editorial. A gente quer mais, a gente quer menos, a gente quer deixar do jeito que tá. Eu acho que o controle editorial ele tem que vir com uma mão forte antes do processo. Então ele tem que ser bem seletivo, tem que ser bem crítico de início, planejamento. E eu acho que a longo prazo a única coisa que esse cara tem que fazer é garantir que o cara tá alinhado com os conceitos da revista. Se a gente for manter lá os mesmos conceitos do vitória, esforço e amizade, só tem que, tipo, garantir semana a semana e falar assim, ó, é o seguinte, isso aqui não tá alinhado com o que a revista gosta, sabe? Sei lá, não pode... Tá muito cenezão isso aqui. Essa cena de estupro aqui não tá legal, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. O cara tem que só fazer um trabalho de garantir coesão. Eu não sou contra influência editorial, como eu disse. Claro que tem que fazer isso de manter como a revista é, mas eu acho que ele pode participar mais, no geral, sim. Ele pode opinar, mas eu acho que pode continuar. Sim, tem que ter uma liberdade. Mas é que a gente fala muito disso de liberdade criativa pro autor e elogiando e tudo mais. É que a gente não sabe, mas provavelmente o editor salvou a gente de muita merda que o mangaka pensou e queria colocar, sabe? Tem muita história que dizem que o mangá é muito mais o editor do que o mangaka. Inclusive o Urasawa, em algum ponto, ele passou a acreditar o editor dele. Que, tipo, tem esse detalhe. O mangaka só roteirizado por uma pessoa, né? E quando você pensa em muitas outras histórias, filmes, séries, eles têm meio que uma sala de roteiristas discutindo e debatendo qual é o melhor caminho. Sim. Ter pelo menos uma pessoa pra conversar para decidir o melhor já é uma ajuda. Você tem razão. Eu li nos extras dos Tankohons de Fullmetal Alchemist que foi o editor que salvou o mangá de ter power levels. Tá vendo? Agora, pense bem no assunto. Ninguém queria que Fullmetal Alchemist caísse em power level. Ninguém quer isso. Não, vocês estão me convencendo. Eu lembrei aqui também do caso de Oyasumi Pum Pum, que o Asano queria fazer todo mundo pássaro. Sim. E aí o editor, que tal não? Tá bom, vou fazer ainda mais só uma pessoa que pássaro. O objetivo é ser mainstream, que nem a Jump, né? Tem que ter um controle maiorzinho pra atingir o público mainstream. Tem que ser algo que vai agradar essas pessoas. O filtro do editor muitas vezes é importante pra saber o que é só um autor empolgado e o que de fato funciona. Porque o autor empolga, autores se empolgam. E eu acho que também, do jeito que a gente tá construindo todos os direitos trabalhistas e uma periodicidade mais decente, eu acho que muito da toxicidade que a gente meio que associa aos editores já meio que seria resolvida, sabe? Porque o estereótipo é que ele é um cara que tá lá pra cobrar o autor e em vez de trabalhar. Esse é o estereótipo que eu tenho, pelo menos. Eu também. Beleza. Eu só queria comentar um negocinho, acho que meio que já passou, mas eu gostei da ideia. Eu mencionei série de televisão. Eu acho que uma coisa boa pra adicionar essa revista é
um sistema meio de temporadas, porque eu penso que se elas não fossem semanais, ia perder uma coisa que muita gente gosta do conceito de discussão semanal, sabe? Ver um anime toda semana, ler um mangá toda semana e discutir ele semanalmente. Se ela funcionasse meio que assim, tipo, 4 meses seguidos, saindo semanalmente, e depois tem uma pausa de 4 meses pra pessoa se preparar de novo, ia manter as duas coisas. E aí, nesse intervalo, o cara podia trabalhar pra refinar roteiro, podia já adiantar capítulos, podia tirar folga. Eu acho que entra na nossa visão de avaliar periodicidades caso a caso. Em termos de temporada, funciona, encaixa em TV, né? Por exemplo, termina a temporada de alguma coisa, entra outra temporada. É até mais fácil de você gerir espaço na revista, assim. Sim, eles não estão, numa série de televisão, eles não estão fazendo todo o episódio inteiro toda semana, eles já preparam antes e tudo mais. Então, poderia funcionar assim. Eu lembro que Billy Bat fez meio que um pouco isso, que quando eu li o mangá, saiu um batch de 8 capítulos e no final falava, ele volta daqui a 2 meses, ou sei lá, com mais 8 capítulos seguidos. Era uma revista semanal. Então, eu acho que tem potencial nessa ideia. Olha, Hunter x Hunter faz temporada. Só não é oficialmente, mas todo mundo sabe que faz. Então, deveria ser. Tipo, isso tiraria muito do que as pessoas falam mal do Togashi se ele falasse, todos os 2 primeiros meses do ano sai capítulo e o resto é isso aí. É verdade. Aí o pessoal ficaria empolgado e tudo mais, né? Tá chegando a hora de Hunter x Hunter, blá blá blá. Gera hype, gera antecipação, dá até pra fazer isso ser bem lucrativo. Eu botar um marketing em cima, em vez de, semana que vem vai ter Hunter x Hunter, sabe? Põe um mês inteiro, marqueteia o negócio, sabe? Faz muito sentido. Eu gostei, eu tava pensando na sua ideia aí, ideia, né? O mínimo do direito trabalhista que é ter um mês de folga por ano. Eu pensei que isso é uma boa oportunidade também pra gente botar histórias fechadas, sei lá, de autores consagrados, sabe? Um autor desenha uma obra de 2 volumes, quer colocar na Shonen Jump, vai colocar nesse espaço aí de folga de alguém, sabe? É que eu também imagino que esse mês de férias vai ter um mês que a revista não vai ser publicada, sabe? Pra facilitar. Um mês que eles também são pessoas. Todo mundo ali tem que descansar. Agora eu tenho outra... Não, eu achei que ia ser mais coordenado isso. Não, a revista não pode parar por um mês. Não, a revista não pode parar, não. Ela não para por um mês, mas ela já para por um tempinho. Gente, eu tenho um assunto importante aqui. Vou mudar de tema porque... a gente se alongou demais. Que isso é relevante. Votação. Era isso que eu queria falar. A primeira coisa, vamos concordar que fodam-se cartões, votação online, né? Se a gente for manter votações, vai ser online, né? O cara compra a revista, pega um código, no código ele entra no site e ele vota lá o que ele leu. Não vai ter que mandar cartinha pra ninguém, pelo amor de Deus. Não, com 21. Beleza, ok. Mas mantenha a votação? Vocês acham que... Porque assim, pra caso alguém não conheça, a Shonen Jump possui um sistema de votação, os leitores vão lá e escrevem as 3 séries que eles mais gostaram naquela semana. A popularidade normalmente é refletida na ordem que as séries são colocadas na revista, da mais popular para menos popular. Tem outros fatores, mas principalmente isso. Quando é muito pouco popular uma série durante muito tempo, ela é cancelada. Então existe essa rivalidade entre quem tá sendo lançado, que, se eu tô mal na votação, significa que eu tenho que fazer algo para atrair o público para sobreviver. Então rola muita apelação, muita série que tá para ser cancelada abusa, faz besteira, põe morte só pra chocar, esse tipo de coisa. A gente já comentou bastante isso, inclusive no um dos mangás do Ao² Sensei, né? O Hydro Case, né? Sofreu disso. E aí? Eu acho que mantém a votação, porque é algo muito divertido, a gente já comentou isso aqui várias vezes, né? É divertido acompanhar a votação da Jump. Até porque é uma forma fácil deles terem uma noção do que está sendo popular. É a melhor forma de entender o que o público quer. Mas vocês acham que a votação deve ser apresentada pro público, o resultado dela? Então, essa era a minha dúvida. Eu acho que não. Eu gostaria que fosse, mas acho que não deveria ser. Eu não vejo problema no público saber. Até porque o público se sente mais incentivado a votar se ele vê o que aconteceu com o voto dele. Eu concordo, mas como isso se alinha com a nossa ideia de tentar gerir o cara ali pra ter uma série melhor, tendo em vista que ele vai ter essa pressão de votação ao mesmo tempo? Eu não sei se devia escolher quem é cancelado ou não por votação. Deveria ser um aspecto, mas não único. Dá um poder legal dá um poder pro público, é legal, mas não sei se o público tem que apontar o dedo e decidir qual que vai sair da revista. Porque é inevitável, sempre
toda a mídia mainstream, assim, vai ter que lidar com algum tipo de votação do público. A televisão tem audiência, o volume de mangá vai ter venda dos volumes e tudo mais. Não vai ter como você fugir da pressão de não estar sendo popular. Primeira coisa pra mim, eu acho que existe uma regra que a gente não sabe se é verdade ou não, de que os primeiros 8 capítulos de um mangá não entram na votação, tipo, não estão no ranking ainda, né? Eu acho que isso devia ser mais oficial. Acho que devia ter uma posição que os primeiros, sei lá, 8 ou 10 capítulos de um mangá, o mangá novo sabe-se, sabe? Ele sempre tipo vai estar aqui e ele não vai mexer. Uma região da revista, uma região da revista Showcase, né? Tipo, ó, daqui pra frente da revista é Showcase, então quer dizer que nada aqui tá contando na votação ainda, sabe? Daqui pra frente, sabe? Né? Alguma coisa desse tipo. Ou daqui pra eles trás. deveriam de fato não ser ranqueados, não só não mostrar pra gente. Se bem que uma ideia boa, talvez, sei lá, pensei nisso agora, os 6 últimos colocados não são ranqueados, talvez. Porque... Mas aí como? Aí você vai ter que pôr em alguma ordem de algum jeito. O pessoal vai enxergar um padrão, independente de não ter padrão. Verdade. Talvez você não precise ordenar na revista. Eu acho que a Jump tá parando um pouco de fazer isso, ou viu alguma coisa assim. Não ordenar o índice com base nisso, mas ter essa informação em algum outro lugar, de alguma outra forma. Um pouco mais escondida, assim, só pra quem realmente se interessa por essas coisas. E aí você controla a ordem que os mangás são publicados de forma mais adequada. Meio que numa parte editorial, assim, separada, que tá lá no meio, mas não dita a ordem da revista. Sim. O que e aí a ordem... Porque do jeito que tá, é meio que um snowball. As coisas não populares vão ficando em último e a pessoa não vai pegar pra ler no começo e vai assim, vai. É verdade. A ordem das obras na revista não tinha que ser nada a ver com a votação, sabe? Porque é até cagada, sabe? One Piece, na época, pegava sempre em primeiro lugar. A pessoa abre a revista, já cai logo de cara com One Piece e aí nem vê o resto. O One Piece, que é o mais popular, tinha que estar no meio, sabe? O que parece pouco mais baseado, pouco baseado e tal, porque faz sentido que o mangá novo popular, assim, eles coloquem na frente pra pessoa pegar e comer. Mas, tipo, não tem que ser puramente isso. Eu acho que até eles estão parando de fazer isso, que não faz sentido. Uma coisa igual que outras revistas faziam, ou fazem ainda, eu não tô acompanhando faz tempo, a Magazine, ela meio que tinha setores da revista, assim, por assim dizer. Então, algumas histórias, elas estavam sempre pro final, algumas histórias estavam sempre pro meio, algumas histórias estavam sempre pro começo, sabe? Então, se você queria ler, sei lá, mangá de esporte, de um ponto pra frente da revista era só os mangás de esporte, sabe? Uma parada assim. Ele faz uma separação temática. Eu não sei se precisa ser desse jeito, mas eu acho que faz sentido a ordem da revista ter uma intenção que não votação, sabe? Isso faz sentido de ser temático, porque geralmente quem gosta de um mangá de esporte gosta de vários, aí ele já vai direto pra parte interessante pra ele da revista. Sim. Colocar coisas mais violentas mais pro fundo, que é pras crianças, sei lá, tipo... Presume-se que mangás muito semelhantes têm o mesmo público, e o público vai querer ler eles numa tacada só. Sim. A gente meio que já faz isso com umas capas, páginas meio de tempos em tempos, jogar uma revista, um mangá pra frente pra chamar atenção pra ele e tudo mais. Mas com certeza não tinha que ser só a votação, sabe? Sim. Eu acho, pra mim o One Piece nunca tinha que estar na primeira parte da revista, sabe? Não devia ser o primeiro mangá da revista, porque não faz sentido nenhum. Se tem gente que compra só pra ler One Piece, dá uma chance, eles vão dar uma folhada, gostei dessa arte, sabe? Eu acho que a lógica é justamente que vende revista, eles querem que a pessoa chegue em One Piece o mais rápido possível pra agradar esse público, mas... eu acho idiota isso. Não precisa ser necessário. Não faz sentido nenhum. O povo que só lê One Piece não quer se dar o trabalho de caçar One Piece na revista. Dá o trabalho. Já sabe. Dito isso, estranho, você tocou aí num ponto que eu também tava pensando aqui, você falou sobre pau no cu da votação pro cartão, vamos mandar o negócio online. E isso, né, é um aspecto aí que com certeza a Shonen Jump tá atrasada. Mídia digital, o que a gente vai fazer com a Shonen Jump no meio digital? Na verdade, eu acho que a revista deveria estar inteiramente disponível online toda semana, ao mesmo tempo que ela vai ser impressa. Eu acho que a pergunta, na verdade, a gente mantém a impressa? Porque digital com certeza tem que ter. Com certeza tem que ter a digital. Não dá mais pra viver desse jeito. Tinha que ter digital pro Japão e se possível, aí é até um plano mais a longo prazo, mas Japão é complicado, se possível trabalhar para tradução simultânea para outras 2, 3 línguas populares do mundo, sabe? Tipo, inglês, francês e chinês, sei lá. 5 mangás em inglês que saem simultaneamente. Até porque, inclusive, eu não tenho essa informação, o quanto a Shonen Jump se incomoda com o excesso de scanlation, porque virou meio que o método básico de se ler mangá fora do Japão. A Viz ultimamente tem lançado os mangás mais populares simultaneamente, acho que lança One Piece
Piece, Boku no Hero, Hunter x Hunter. O problema é que simultaneamente pra eles é depois dos Scanlators, por causa de toda aquela história que a gente pega antes. Ah, sim, não, mas minha pergunta era mais se a Shonen Jump quer acabar com os Scanlations ou se eles não tão putos com essa concorrência. Eu não sei essa informação. No Japão, só foi muito anti-pirataria, então sempre tem eles vivem reclamando lá que as vendas estão diminuindo por causa da pirataria. E eles prendem pessoas por fazer scan também. Ok, eles estão realmente... A logística vai ser como? De graça? Vai ser um sistema por assinatura? Como vai ser isso aí? Sistema de assinatura, acho. Eu acho que faz sentido você ter um sistema de assinatura. Eu gostei do modelo Crunchyroll mangá que existiu por um tempo. Eu acho que talvez até exista ainda hoje, é que eu não tô acompanhando nada lá. Que é, o mais novo... Vem aqui e lê de graça. Quer ler qualquer coisa pregressa ou qualquer coisa do nosso catálogo, você assina. E aí faz tipo uma assinatura fixa lá, mensal, um Netflix da vida. Imagina, todo o catálogo da história da Shonen Jump digital por um valor fixo mensal. Eu acho que deveria já ter existido um Crunchyroll mangás, tipo, com mais que o Crunchyroll mangás tem, sabe? Muito mais. Cara, imagina toda a história da Shonen Jump. Quantos mangás mais vendidos eles têm, sabe? Cara, eles muito tinham que trabalhar nisso. E assim, vai existir pirataria? Vai existir pirataria? Vai. Mas as pessoas vão querer muita praticidade. Já existe. Esse é o ponto. Já existe pirataria. Né? É que nem o Netflix. Tem um monte de série do Netflix que as pessoas fazem rip e publicam um torrent. Sim, mas as pessoas querem clicar no Netflix, abrir a série e ela tá lá. Eu conheço muita gente que desaprendeu a usar torrent porque se acomodou com o Netflix. Eu conheço gente que genuinamente não quer mais baixar torrent porque o Netflix acomodou demais. Então, existe um incentivo à não pirataria se a conveniência for muito grande. Exatamente, eu concordo. Eu acho que essa ideia de ser um Netflix mangá é muito importante. Acho que as editoras deveriam estar pensando nisso. A Viz não é tipo uma versão americana que a Shogakukan e a Shueisha trabalham juntos lá. Então ela já tem tipo uma coligação que pode funcionar. Mas eu acho que a Shonen Jump em si pode funcionar só no sistema paga uma quantidade irrisória por semana, que é o que eles fazem nos Estados Unidos, e tem dado certo. Eu sempre vejo um público americano de mangás comprando a Shonen Jump. Isso com uns 10 mangás só. Agora, poderia ter a opção revista também, inteira. Né? Mas acho legal manter a impressa existindo. Sim. Então, essa é a minha pergunta. Vocês acham que... Porque a impressa, a impressão que dá é que ela não dá dinheiro, né? Ela... Talvez se pague ali, porque é muita página toda semana, distribuição gigantesca. Mas por isso que eles colocam naquela qualidade. Vocês acham que tem que estar na banca pra chamar atenção? Acho importante. Que seja pelo marketing que for, sabe? Mas mantenha. Pela visibilidade. Mas aí dá pra baixar a tiragem muito bem ali pra... A gente tira a tiragem que precisa, né? Tem que ver quantas pessoas estão vendo online e tudo mais. Tiragem pra quanto eles realmente conseguem vender, mas... Justo. E também faz sentido. O esquema de votação você só vai conseguir com o código da revista, né? Mas se você tiver assinatura, acho que faz sentido. Ou com o código da assinatura. Ou com o código da assinatura, ok. Agora inclusive, estando online e... possivelmente o público migrando para ler muito mais online do que não online, até dá para extrair estatística muito melhor e mais apurada do público, porque tipo, deve ter muita gente que lê One Piece, mas não volta em One Piece, mas deve ter muita gente que lê os mangás que hoje em dia são cancelados na Shonen Jump, mas não se dá o trabalho de escrever o cartãozinho lá, porque N motivos na vida. Eu imagino que a votação hoje em dia seja muito parcial para quem é muito fã da revista, sabe? Porque é só esse tipo de pessoa que vai querer enviar um cartãozinho. Porra, se eu tivesse escrevendo um mangá e eu pudesse ter uma estatística tipo, as pessoas só ficaram 3 segundos nessa página aqui, hein? Eu ia mergulhar nessas estatísticas, que loucura. Porra, isso tem muito potencial. Eu ia só ver as estatísticas, não ia nem escrever o mangá, inclusive. Então acho que tem uma coisa que é melhor não mostrar as estatísticas pro autor, talvez. Eu acho que poderia ser até, tipo, você tá sabendo demais aí. O autor tira nas estatísticas. Alguém finalmente vai poder falar pro Togashi, cara, ninguém tá lendo isso de verdade, viu? Ele ia ver o quanto as pessoas pulam as paredes de texto do Kurapika. Exato. Sem ler de verdade. Beleza. Cancelamento. Vocês acham que ainda tem que ser pela votação por popularidade? Em parte sim. Mas você tem que ver com o autor se ele tem... falar com o autor qual o seu plano futuro e o editor decidir se tem futuro isso, sabe? Se acha que o mangá pode dar uma volta por cima. E aí acho que o editor tem que ter um trabalho mais autoral, assim, sabe? Não só basear na popularidade e acabou. Eu acho que essencialmente os mangás que são muito, muito, muito mal votados tem que sair pra mim. Se tem 10 capítulos, se ninguém votou mesmo,
sabe? Se é muito mal votado, você tem que sair. Porque eu acho que a rotatividade é muito parte da essência da revista, sabe? Se não presta, sai, vamos tentar algo de novo, sabe? Consigo concordar. Mas eu acho que ainda a gente tem que pensar em prezar por, pelo menos, encerrar bem a história. Então todo aquele negócio de deadline, de capítulos de garantia que a pessoa vai ter, acho que a gente tem que manter. Tendo uma publicação online e a Jump tendo aquelas revistas bônus dela, pode fazer o que eles já fizeram algumas vezes, de deixar ela nas revistas extras e continuar fazendo. Ou migrar só pra online. Migrar só pra online. Sim. Isso tipo, termina... Isso é uma boa ideia. Se a revista não vai sair mais a revista, tá só no online. Porra, não tem limite de página. Sim. Você fica no online até fechar. Não tem problema de periodicidade, não tem que fazer o que sai da revista, mas sai pra online por um tempo mínimo pra fechar a história. Isso é uma boa ideia. Tem que ter algum limite também, né? Porque senão vai ter gente abusando aí. Claro. A Jump tem um limite pra combinado. Se mesmo online, tipo, você achar que tá enchendo muito e tudo mais, manda pra uma revista extra, sabe? Não, mas acho que é uma questão de, tipo, seu mangá foi cancelado, você vai pra online agora, você precisa de quanto tempo pra acabar a história? O que você vai fazer com isso? Aí eles acertam quanto que ele precisa. Sim, claro. No máximo 3 volumes. Não é você vai pra online e virou festa da uva, porque aí perde. Aí nem faz sentido chamar de cancelamento. Sim, exato. Claro. Tem que ter um limite aí. Pra mim é no máximo 3 volumes aí, você tem pra terminar a sua história. Tô sendo muito generoso, inclusive. Não, pode até ser. Depende, se a história estiver perto do final, assim, foi um daqueles mangás que caiu muito com o passar do tempo em popularidade. Sei lá, Siren. Siren poderia ter ganho uns 3 volumes a mais do que ganhou e poderia ter ido pra online e terminar. Tinha um finalizado bem, né? Finalizado bem. E pra mim manter que o raspo do tacho ali, o merdão ali que não ganha volta nenhuma, é um volume só, 8 capítulos, vai embora, meu amigo. Mas aí é isso que eu tô falando. O editor tem que ver se aquilo ia continuar sendo aquilo mesmo, se tem uma razão de verdade pra estar sendo totalmente não popular. Sim, eu não ia querer mais 3 volumes de Takamagahara, não, sabe? Sim, mas aí a gente não merece. Acho que a questão é que a gente tem que confiar no editor pra fazer esse julgamento. Esse é o trabalho dele. Outra coisa que o Judô falou, pensei agora. A votação ainda vai ser top 3, top 3, top 3, tira a média? Ou eu acho que é aquela coisa. A gente vai tirar... Eu tenho polegar pra cima e polegar pra baixo. Eu clico no que eu gosto e clico no que eu não gosto. E aí tira uma média disso. Eu acho que tem que ser uma coisa mais estatisticamente relevante, sabe? Média não diz nada. Estando online, eu acho que a gente vai tirar a informação. Tipo, a votação pode ser as 3 favoritas. Mas, sei lá, o cara pode dar a nota pessoal pro mangá. A gente pode liberar várias coisas. Estando online, pode liberar várias coisas. Votarem em quantos mangás quiserem? Assim, fazer uma ordem do quanto quiser e, além disso, ter um thumbs up, thumbs down? Pode ser. Eu acho que o sistema vai permitir isso. E eu acho que a gente tem que tirar mais informações estatisticamente relevantes desse sistema, permitindo ele ser online. Justamente eliminando o cartão, o cara meteu lá o código, aparece todos os mangás, ele ordena na hora que quiser, ou só marca, só esses daqui eu gostei, faz comentários se quiser, e a gente pode tirar alguma estatística. Dá pra fazer N coisas aí. Eu acho que tem que usar... opção pra caralho, né? Pode ter tipo um negocinho de estrelas do lado de cada capítulo do mangá e você dá nota pra aquele capítulo. Pode. O que ele quiser fazer. Sim. Se não quiser, também não precisa. Ou sei lá, dá opções. Isso aí. Toquei aqui em tudo que eu acho que a gente poderia mudar, mas alguém tem mais alguma ideia? Uma coisa que eu pensei aqui é, tipo, o autor, durante o mês de descanso dele ali, ele fala, eu queria ir pra Índia pra fazer uma pesquisa aí pro meu mangá. Dependendo do caso, a revista podia pagar as viagens e tal. Acho que se a justificativa é válido. Mas eu acho que já faz isso hoje, eu acho que isso rola. Eu já vi falando de mangaka viajando pra essas coisas. Mas eles viajam do próprio bolso ou eles negociam com a empresa? Esse é o lance. Eu não sei, mas... Se é uma pesquisa pra trabalho. Sim, vamos fingir do mundo que Sensei foi um sucesso. E pro arco final o cara quisesse passar uma temporada na Grécia pra preparar o arco final. Seria super justificado. Eu acho que poderia ter mais direitos trabalhistas, é isso que eu quero dizer. Então vamos resumir como que tá a nossa Shonen Jump do futuro, a Shonen Jump moderna, que vai resolver todos os problemas das publicações da Shonen Jump. E trazer as melhores e com saúde pros trabalhadores e tudo mais, cara. O programa é extremamente comunista, isso aqui. Sem mais mangaka hospitalizado. Por favor. Sem mais Oda no hospital. Esse é um ponto, inclusive. No primeiro momento
que o mangá que é hospitalizado, ele é cancelado da revista pra mim. Por motivos, né, de excesso de trabalho, deixar isso claro. Você tá sendo um pouco extremista aí. Você acha? Eu acho que, tipo, tinha que ter uns exemplos aí pra mim, pra ninguém morrer por excesso de trabalho. Não, ninguém concorda com isso. Não. Você tá punindo o cara que foi ir pro hospital por causa disso? Eu acho. Isso não faz sentido. Eu não diria cancelado. Eu acho que a editora devia tomar alguma medida séria, assim, em relação a diminuir a carga do autor. Você não pode deixar o mangaka se matar. Alguns vão querer, você não pode deixar. Vamos resumir aqui, então. Periodicidade, o que a gente desistiu? Desistiu não, o que a gente decidiu? Basicamente, a periodicidade que a história pedir. Seja em número de páginas, isso a gente não chegou a comentar, mas eu acho que devia permitir variação de número de páginas sem esse formato fixo. E aí a periodicidade pode acompanhar ou não o número de páginas e tal. Contanto que de alguma forma sempre saiam, sei lá, 16 mangás toda semana, ou mais ou menos isso, né? Sim. Possivelmente com a ideia de temporadas que o Luke comentou, que eu gostei dessa ideia. Eu acho que funciona bem. Tipo, um batch de capítulos, pausa, um batch de capítulos. Pode ser. Pode ser um estilo Oda, uma cada 3 semanas folga uma. Pode ser Togashi, que é de temporada. Pode ser comédia que é toda semana. Ser mais flexível, permitir uma revista flexível. Controle editorial, como é que ficou na nossa New Shonen Jump? Acho que a gente decidiu que basicamente ele vai ter um forte controle editorial inicialmente. Sim, e aí, tipo, mais regulado conforme, né? Sempre mantendo, é claro, o trabalho cooperativo ali, né? O controle maior é na introdução. O mangá não tem que começar já sabendo onde ele vai. Sim. No quesito de tratamento ao autor, a gente decidiu que a gente vai proibir uma única pessoa desenhar e roteirizar. A gente decidiu isso mesmo com essas... Não, a gente decidiu que uma pessoa não pode fazer 20 páginas por semana, toda semana. Então, mas mesmo com essas variações de periodicidade, a gente ainda vai manter isso? Eu acho que mantém. Eu acho que isso deve ser tipo a linha base. Você não faz sozinho 20 páginas por semana, ponto. Acho que só pensar invertidamente, tipo, se a gente tá decidindo a periodicidade dessa forma, casa a casa, então se for uma dupla, eles ganham mais direito a fazer mais coisas por semana. Entendi. Mas de qualquer jeito, ninguém vai fazer os dois. Mas assim, propostas que incentivem a dupla, não que incentivem o cara a tentar, não, vai dar mais certo se eu fizer tudo sozinho. Sim. A gente também falou sobre assistentes, ter um gerenciamento melhor de assistentes por parte da própria editora, a editora assumir para si essa responsabilidade, principalmente lidando com essas variáveis periodicidades, né? Uhum. Principalmente também no quesito financeiro, né? A maioria dos assistentes sendo pagos pela própria editora. Exato. Votação. Como é que ficou? Online. Tudo online, 100% online e com muito mais opção para retirar muito mais estatística, etc. E a votação também não regulando a ordem, né? Exatamente. Das obras na revista. E por último, nossa mídia digital aí, o Netflix dos mangás da Shonen Jump, com um catálogo enorme e com a revista saindo por assinatura, né? Exato. E mantendo o impresso, mas o foco seu digital. Beleza. Quanto vai custar essa assinatura? O preço do Netflix, o preço que for o Netflix no Japão, a gente cobra mais ou menos igual, um pouquinho menos. E a assinatura da revista em si, acho que pode ser um pouco menos do que ela custa no impresso. É verdade, ó. Se for uma assinatura mensal, é o preço de 4 revistas. Eu não sei quanto é isso. Não sei também. O equivalente a uns R$8, era o que assim. Não vou entrar no mérito da economia japonesa, porque aí eu vou falar merda. Ok. Tá decidido. Vocês acham que tem um bom futuro essa revista? Eu acho que o único futuro possível é se ela for digital. Se ela tiver digital, ela tem um bom futuro pela frente. Qual dessas coisas vocês acham que é possível a Shonen Jump fazer nos próximos 20 anos? Eu acho que mudar a revista para digital é questão de tempo. Acho que é tendência também. Ou elas acabam ou elas viram digital. Não tem opção. Porque muitas revistas já estão fazendo isso. Tem muita revista online de mangá agora. E pode, também deu uma fodida, 20 anos. É a seleção natural, ou você morre ou você evolui. Tá mudando o ambiente.
いた熱が水際に漂ったその色。 Recomendação da semana é minha, do Estranho. É só assim, Estranho. Boa sorte. Minha recomendação vai ser possivelmente a primeira vez que eu fiz o caminho inverso de animação barra mangá. Mas a minha recomendação da semana é o último anime que eu assisti em muitos anos, que foi Hoseki no Kuni. E eu estou falando do mangá de Hoseki no Kuni, na verdade, né? Bom, dos dois. O anime também é recomendável. O anime é recomendável, mas eu estou aqui para falar do mangá. Hoseki no Kuni, ele é publicado na revista Afternoon, da Kodansha. A autora chama Haruko Ichikawa. Basicamente, resumidamente, é meio estranho de entender, só por explicação falada. Hoseki no Kuni, ele vai contar a história de um mundo que a gente vai entender ao longo do desenvolvimento, que é habitado por seres antropomórficos, né? Então tem a forma humana, mas que são pedras preciosas. São gemas, não são necessariamente preciosas, mas são gemas. Então tem diamante, então tem safira, tem rubi, tem a personagem principal, que é a Fosfofilate. Personagem principal com a propriedade de fósforo. Basicamente elas vivem nesse mundo que é uma ilha meio paradisíaca e elas têm que combater algumas criaturas que surgem, umas criaturas que elas dizem vir da lua, né, que são seres da lua, que surgem para destruir elas, né, como elas são pedras preciosas, que é destruir o corpo delas e pegar as pedras e levar embora, e é tudo que a gente sabe. Tipo, elas estão nesse mundo e isso que acontece. E a história vai acompanhar mais essa Foz interagindo, ela é a segunda mais nova das gemas, então ela é a mais inocente, ela tá tentando encontrar o seu lugar no mundo ali, e aí vai começar a desenvolver plots diversos a partir disso. O Hoseki no Kuni, o começo ele é bem difícil no mangá. Eu li o mangá desde o começo, eu vi o anime, eu li o mangá desde o começo. Pra quem viu o anime, eu acho que isso, mais ou menos no volume 5 que acaba o anime, finalzinho do volume 5, então dali pra frente é só coisa nova, hoje já tem 9 volumes. Ele começa meio difícil, a arte é um pouco estranha, a ação não tá tão boa, mas conforme a autora vai pegando a manha da história que ela tá contando, do design daqueles personagens e das cenas de ação, ela vai ficando muito interessante. Tem umas experimentações visuais muito legais, tem umas páginas muito bem desenhadas, é um traço bem esguio, assim, quase voltado pro shoujo. Então são personagens bem alongados e finos, mas são bem característicos, são bastante plot point, bastante plot twist, bastante virada, e a história ela só vai ficando uma loucura. A única certeza que você tem é que ela só vai ficar mais louca conforme ela avança. Estamos agora no meio do volume 9 dos scans e ainda está uma loucura a história. Mas eu consigo ver a final, eu consigo ver ela caminhando pra final. Eu vejo que ela tá caminhando, não deve terminar com muitos mais volumes, mas eu acho que é uma leitura bem interessante. É uma história bem legal, que você não dá nada inicialmente, mas que tem bons acontecimentos. E é uma leitura diferente, né? É basicamente um josei de ação numa revista seinen. Ok. Aprova essa recomendação. Eu não li Hoseki no Kuni, eu só vi o anime. Falam bastante pra eu ler, quem sabe um dia eu leia. Mas é que eu concordo que o começo do mangá é bem difícil mesmo. Tem que dar uma boa empurrada ali pra chegar na parte boa que vem depois, pelo jeito. Não, então, eu acho que o primeiro volume ele é bem fraco. O segundo ele já começa a melhorar e eu acho que já dá pra pegar um ritmo legal. Eu acho que o maior problema é o primeiro. Se eu tivesse lido só o primeiro sem conhecer o anime, provavelmente eu teria parado. Então por isso que meu trabalho aqui é esse, é falar, ó, se você não quer ver o anime, quiser ir pro mangá, dá uma forçadinha do primeiro volume que aí vai ficar interessante. Eu queria dizer que tem valor o primeiro volume também, porque a história é um pouco confusa mesmo, eu li ele, mas o estilo visual da autora é bem interessante. É um pouco confuso, mas tipo, você só pela quadrinização interessante, pelos designs, eu acho que já dá pra passar do primeiro volume, dá pra fazer esse esforço. Ok, eu vou tentar correr atrás de Hoseki no Kuni. Beleza, então essa é a recomendação da semana. Até semana que vem, então. Até semana que vem.